E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos bastidores do mundo de TI para descobrir umas verdades que, olha, os cursos e as promessas de dinheiro fácil geralmente não contam. Bora desmistificar como é trabalhar com tecnologia de verdade. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. A gente ouve o tempo todo sobre virar dev, né? Mas alguém já parou para pensar quem são os heróis anônimos que mantêm a internet de pé? Quem é que garante que os servidores não vão cair no meio da madrugada, que os sistemas da empresa vão rodar lisinho e que aquele seu app favorito vai estar sempre no ar? A resposta para essa pergunta já nos leva para o nosso primeiro grande ponto. O universo de TI é muito, mas muito maior do que só programação. Tá na hora da gente ampliar um pouco essa visão. Pensa num iceberg. O aplicativo, o site que a gente usa, isso é só a pontinha que fica para fora da água. Por baixo, tem uma estrutura gigantesca de servidores, redes, segurança. E são os profissionais de infraestrutura e suporte, os guardiões que garantem que tudo isso funcione sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é exatamente aí, nesses bastidores, que rola uma batalha constante. Isso nos leva direto para o nosso segundo tópico, onde a gente vai entender melhor essa tensão que existe no mundo da tecnologia. Para entender essa batalha, a gente precisa falar de DevOps. E não é só mais uma daquelas palavras da moda, uma buzzword. É uma cultura inteira pensada para criar uma ponte entre os desenvolvedores, os devs, e a galera de operações, os ops. A ideia é que todo mundo trabalhe junto, sabe? Melhorando a comunicação e automatizando processos. E aqui está a raiz de todo o conflito. É quase um cabo de guerra. De um lado, o time de desenvolvimento, focado em inovação e velocidade. Eles querem lançar coisas novas o mais rápido possível. Do outro lado, o time de infra e suporte, que precisa de estabilidade e confiança. O trabalho deles é manter tudo de pé, funcionando bem e sem estourar o orçamento. Percebe como essas metas muitas vezes vão em direções opostas? E essa pressão toda, esse cabo de guerra diário, nos leva direto para a nossa terceira parte. O peso gigantesco da responsabilidade que esses profissionais carregam nas costas. O resultado dessa pressão constante, a gente já sabe qual é: burnout. A gente está falando de esgotamento total, emocional, físico e mental. E na área de TI, isso é potencializado por aquela cultura de estar sempre online, o always on. A expectativa de que você tem que estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite para resolver um pepino é a receita perfeita para o estresse crônico. E olha, isso não é só um achismo, não. Os números são realmente alarmantes. Um estudo da Telavita mostrou que impressionantes 42,5% dos profissionais de TI já foram diagnosticados com burnout. Pensa nisso, é quase metade da força de trabalho. É a maior taxa entre todas as áreas profissionais. E junto com o burnout vem outro desafio mental que muita gente enfrenta: o fenômeno do impostor. É aquela sensação horrível de que você é uma fraude, sabe? De que a qualquer momento alguém vai te desmascarar. E é muito importante a gente chamar de fenômeno e não de síndrome, porque não é uma doença ou uma falha sua. É uma reação super comum a ambientes de altíssima pressão. E essa frase da Rocket City resume tudo de um jeito perfeito. Não é um bug em você, é uma feature do ambiente. Se sentir como impostor, na maioria das vezes, não tem a ver com a sua capacidade. É um reflexo da cultura da área, que exige uma perfeição que não existe e que muitas vezes valoriza mais o gênio solitário do que o trabalho em equipe. Ok, vamos agora para a nossa quarta parte e desmistificar uma das maiores iscas que usam para atrair gente para a área de TI, o famoso mito do salário milionário. Ah, quem nunca viu um anúncio desses, né? Faça nosso bootcamp de 6 meses e garanta um emprego pagando R$ 5.000. É uma promessa que brilha os olhos, atrai muita gente, mas a realidade costuma ser bem diferente. A verdade nua e crua, como guias salariais tipo da Robert Half sempre mostram, é que os salários altos são para profissionais com habilidades muito específicas e experiência de verdade. O que paga bem é a capacidade de resolver problemas complexos e não só o certificado de um curso rápido. Então, beleza. Como é que se constrói uma carreira de sucesso e que dure de verdade em TI? Isso nos leva para a nossa última sessão, com alguns conselhos mais práticos. Muita gente ainda torce o nariz para o suporte técnico, vê como se fosse só uma porta de entrada para sair correndo depois. Mas isso é um erro gigantesco de perspectiva. É no suporte que se aprende habilidades que valem ouro: empatia, resolver conflitos, pensar rápido sob pressão e, principalmente, ter uma visão geral do negócio. São essas as soft skills que formam os futuros líderes.
E para a parte técnica, ter um plano é fundamental. Esse mapa de certificações aqui é um guia excelente. Dá para começar com algo como a certificação da Microsoft para pegar a base. Depois, evoluir para uma CompTIA A+, que é um padrão do mercado. E para quem já quer voar mais alto, uma Cisco CCNA pode abrir portas para cargos de rede de altíssimo nível. Então, para a gente fechar, a principal lição é essa. Tecnologia é um ecossistema. Não existe essa de qual área é mais importante. Do suporte que está na linha de frente com o usuário, passando pela infraestrutura nos bastidores e chegando no desenvolvimento de ponta, cada peça é absolutamente vital para o todo funcionar. Agora, a gente quer muito ouvir quem está aí assistindo. Qual é a sua realidade na área de TI? Quais são os perrengues e as vitórias do seu dia a dia? E mais importante, que outros assuntos vocês acham que a gente deveria explorar por aqui? Deixa seu comentário aqui embaixo, de verdade. A experiência de cada um enriquece demais essa conversa para todo mundo. E claro, se curtiu a análise, não esquece de se inscrever para não perder as próximas. A gente se vê!